Olá, pessoal! Estudando bastante? Prontos para mais uma aula? A aula de hoje será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Boa aula! Olá, eu sou Armênio, professor de Biologia, e estou aqui para falar de um assunto extremamente atual, extremamente dinâmico, que vai ser muito explorado pelo Enem, tenho certeza, e que é relacionado à riqueza de ambientes do nosso país. Eu queria mostrar, em primeiro lugar, um mapa a você, relativo aos chamados biomas brasileiros. Note que nesse mapa, que é o mapa supostamente original dos nossos biomas, digamos que sucessor de 1500, né? Você vê alguns biomas importantes do Brasil, começando por esse aqui, ó. Veja aqui, estamos aqui na floresta amazônica, e imaginando que alguém, uma pessoa, saia daqui da Amazônia e vá descendo em direção ao sul do país, imagine por quais biomas que essa pessoa vai acabar passando, né? Note bem, aqui na floresta amazônica vai encontrar um monte de árvores, um ambiente úmido, exuberante, um monte de animais, de aves, de pássaros, de macacos, de anfíbios, vai passar por um monte de rios típicos da região. Agora, ele saindo da Amazônia, atingindo essa formação aqui, ó, mais ampla, depois da Amazônia, a segunda formação ecológica brasileira mais extensa, que é o Cerrado. E no Cerrado, o ambiente é diferente, o ambiente é mais esparso, você tem dois estratos, tem árvores de vários tamanhos, tem campos, já é um ambiente diferente da Amazônia. Descendo mais ainda, a pessoa passaria por essa formação aqui, olha, que é a Mata Atlântica, porque abrange o litoral brasileiro, veja aqui, ó. Então essa formação atlântica é semelhante à formação amazônica, também exuberante, com um monte de árvores, um monte de bichos, um monte de plantas, não é? Descendo mais ainda, a pessoa passaria por essa região aqui, ó, veja, chamada Mata de Araucárias, é a região dos pinheiros do Paraná. É a região da gralha azul, é a região dos pinhões que nós comemos no meio do ano, agora nessa época do ano. Então, essa região aqui, veja, a pessoa saiu da Amazônia, foi descendo, passou pela Caatinga, ele passou pela Mata Atlântica, ele poderia até fazer um desviozinho e invadir o Pantanal. Olha aqui, ó, a maior planície alagada do mundo. Aqui no Pantanal, a maior parte do tempo, temos alagados, temos um monte de animais vivendo nesses alagados. É fantástico viajar a cavalo por essa região, que você vai ver um monte de animais ali passando por você, capivaras e vários tipos de aves, tipo tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal. Voltando para o Cerrado, ele passaria de novo pela Mata Atlântica, passaria pela Mata de Araucárias e chegaria ao Pampa Sulino, aquela região que tem as estepes sulinas, as gramíneas, onde se cria bovino para obtenção de carne. E se a pessoa quiser, ela poderia voltar para o litoral brasileiro e invadir, por exemplo, a área de manguezal. O manguezal é uma região extensa do nosso litoral, alagada periodicamente, escura, com pouca vegetação, com poucas espécies de árvores. Então veja, a riqueza de ambiente do nosso país é enorme. Aliás, é consenso dizer hoje, por exemplo, que o nosso país é dotado da chamada megadiversidade. É um dos países do mundo que mais espécies possui, tanto de vegetais como de animais. E esse aspecto da megadiversidade é muito explorado hoje pelos outros países. Fala, puxa, o Brasil é um país bem dotado, um país cheio de espécies, ricas em plantas, ricos em orquídeas, em bromélias, em peixes, em anfíbios. Então, na verdade, esse aspecto da megadiversidade está sendo muito valorizado hoje. E tenho certeza que o Enem vai, com toda a certeza, né, explorar esse aspecto, ainda mais porque você lembra que agora há pouco terminou a Rio+20, né? E a Rio+20, ela foi precedida por uma medida governamental relativa ao chamado Código Florestal, que foi uma nova lei que reformula o nosso manejo das florestas. Então, o Código Florestal, que nós vamos analisar já já, ele mexe com a nossa tendência a cuidar disso que está aqui, a cuidar do nosso patrimônio ecológico, né? Aquilo que nós herdamos da natureza. E esse mapa é um mapa que nós sempre usamos para exemplificar, né, para os nossos ouvintes, nossos internautas, o que é que existe em cada região dessa, qual a riqueza.
E uma coisa importante, faltou falar o seguinte, ó, imagine que essa pessoa que estivesse aqui no Cerrado, ao invés de querer se dirigir para o sul, ela decidisse ir para o Nordeste. Ela invadiria uma região aqui de Caatinga, não é? Nordestina, de cactáceas, de mandacaru, uma série de espécies que vivem em regiões de aridez, uma série de espécies que possuem adaptações de sobrevivência ao meio árido. E se essa pessoa saísse da Caatinga e fosse para cá, ó, essa região verde escura aqui, ela invadiria uma transição entre a Caatinga e a Amazônia. Transição essa entre os estados do Maranhão e do Piauí, rica em palmeiras, babaçu, carnaúba, de importância econômica enorme para o Brasil. Não é? Então, veja, não é possível se negar que nós realmente somos donos, somos detentores, como se diz hoje ecologicamente, de uma mega diversidade. Agora, eu vou te mostrar um mapa diferente. Por que diferente? É um mapa proposto pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, referente aos biomas brasileiros. Ele é diferente porque o IBGE simplificou um pouco aquele mapa anterior. O mapa anterior é supostamente original. Esse aqui é um mapa que o IBGE deu uma melhorada, deu uma simplificada. Ele abrange apenas os mais importantes biomas. Por exemplo, se a pessoa sai daqui da Amazônia, vai em direção ao Cerrado, passa pelaquela região de campos, de mata esparsa, assim por diante, de árvores com troncos tortuosos e tal. E se depois quiser voltar para a Caatinga, vai para a Caatinga. Se voltar para a Amazônia, cadê aquela região que tinha palmeira babaçu, palmeira carnaúba? Pois é, o IBGE simplificou, incorporou ao Cerrado, como você vê. Aí volta para a Amazônia, aí a pessoa desce de novo, vai em direção à Mata Atlântica, não é? Você fala, uai, cadê a Mata de Araucárias? Também está incorporada a Mata Atlântica. Então veja o que o IBGE fez, simplificou esses dois biomas importantes, a Mata de Araucárias e a Zona dos Cocais. Continua a maior planície alagada do mundo, o Pantanal, não esqueça dele. E aí para o sul, o Pampa Sulino. Se você quiser, você poderia ir até os manguezais e olhar a riqueza desses ambientes de manguezal, né? Com poucas espécies de árvores, com aquele alagadiço periódico característico do manguezal. Então veja, é um ambiente como esse que é valorizado hoje. Volta a falar. O nosso país é um país mega diverso. A mega diversidade é uma característica marcante do nosso país. É um país que fica na região, desde a região equatorial até a região tropical. Então é claro que essas gradações de latitude acabam favorecendo a diversidade em espécies do nosso país. Agora, isso tudo está ligado, como eu falei a você, à preocupação atual de como manter isso mais ou menos preservado. Por isso que, na Rio+20, uma das discussões mais importantes foi a respeito da importância que deve ser dada ao planeta, aos ecossistemas, ao seu valor ecológico, ao seu valor econômico, né? E a Rio+20 foi precedida por uma lei publicada pelo nosso governo relativa ao Código Florestal, né? Esse Código Florestal, ele é polêmico, continuará polêmico. Eu sugiro a você, inclusive, que procure informações a respeito do Código Florestal, porque certamente esse aspecto vai ser valorizado na próxima prova do Enem. Então procure informações do que é que representa o Código Florestal, quais são as modificações que foram feitas em relação ao Código anterior. Procure verificar, por exemplo, quais são as obrigações dos detentores de áreas verdes quanto à preservação. Por exemplo, existe a famosa chamada reserva legal. Reserva legal é aquela que existe dentro das propriedades rurais, principalmente, né? Propriedades rurais essas que têm a obrigação de manter uma certa porcentagem dela preservada. Na Amazônia, por exemplo, quem tiver uma propriedade rural na Amazônia tem que preservar 80%. Né? Então, da propriedade, em termos de matas. E existe também o conceito de APPs, né? São formações naturais, pertencentes ao poder público e que têm que ser preservadas também. Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Imagine aqui uma encosta num certo estado brasileiro que tenha um monte de vegetação. Aqui, um monte de árvores plantadas.
né? E aqui embaixo a encosta termina a um rio, uma calha de um rio, e depois do rio um monte de residências, de casas, de prédios, assim por diante, não é verdade? E o rio está aqui, o nível do rio, a calha do rio está aqui embaixo, né? Agora, imagine que alguém deseje fazer o seguinte, ó, plantar aqui na encosta. Então, vai lá uma máquina e derruba todas as árvores. Limpou o barranco, né? E ao limpar o barranco, o que acontece? A primeira chuva que cair, olha aqui, ó, primeira chuva que cair, vai acabar encontrando uma região nua, pelada, desprovida de plantas, de raízes que seguram essa terra, esse barranco. Então, é como se esse barranco virasse uma geleia. E essa água acaba carregando esse barranco, morro abaixo, acaba enchendo a calha do rio. E como consequência disso, se a chuva continuar caindo nessa região, o que vai acontecer? A palavra mágica, enchente. E as enchentes acabam carregando água para a cidade, inundando residências, prejudicando pessoas. As pessoas têm que se deslocar com barcos, né? Aqui com remos e tal. Quer dizer, olha o transtorno que isso causa se você desmata, se você, de modo desenfreado, acaba desmatando todo o barranco. Então, essa consequência é que o nosso Código Florestal tende a preservar, tende a manter. Então, o que fazer para que isso aconteça? O que fazer é aumentar a consciência social das pessoas. E é justamente isso que o Enem vai procurar explorar de você. Verificar se você tem sugestões, se você tem opiniões a respeito desse processo. Por isso, procure informações a respeito disso, pense bem, sabe, organize na cabeça uma ideia. Puxa, o que eu posso fazer para remediar esse problema, para evitar que aconteça essa erosão toda, esse desbarrancamento, esse transtorno social que é recente e que nós toda hora conhecemos e ouvimos no Brasil. Então, é isso que eu queria que você pensasse um pouquinho, né? E brevemente você terá mais informações a respeito disso. Muito obrigado, até. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 72. Bom estudo e até a próxima aula!